Boa tarde a todos. Hoje nós vamos gravar Isaías capítulo 32. Eu vou chamar esse capítulo de Um Rei Reinará em Justiça e o Espírito será derramado do alto. Esse capítulo é maravilhoso. A partir daqui, Isaías vai ficando cada vez mais bonito, mais revelativo, mais interessante. A gente pensa que Isaías é só Isaías 55, Isaías 53, mas não. Isaías é cheio de coisas bonitas para a gente aprender, capítulo a capítulo, com esse grande profeta messiânico, né? E ele começa dizendo assim: eis que um rei reinará em justiça e príncipes governarão em juízo. E um homem, olha de quem ele está falando, hein? E um homem será como um esconderijo para o vento e um abrigo contra a tempestade. Como rios de água em um lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. Você tem alguma ideia de que homem é esse que ele está falando? Eu acho que você tem, né? Mas, na verdade, nos tempos de Isaías, ele estava falando de dois reis. Ele estava falando de dois reis que foram muito bons, né? Que foi o rei Ezequias e Josias, que fizeram parte da história de Israel, que governaram Israel com justiça, com juízo, com temor ao Senhor. Mas a gente sabe que é também uma referência ao Messias, é uma referência ao Senhor que viria como esse rei que traria para a terra a justiça dele. Amém? E esse também fala, diz assim, que os olhos daqueles que veem não estarão escurecidos, e os ouvidos daqueles que ouvem não estarão na escuridão. Porque a gente sabe que quem ouve o Senhor, quem consegue ver a glória do Senhor manifesta em suas vidas, não anda na escuridão e consegue enxergar a beleza que está na santidade do Senhor. Depois ele continua falando com relação às pessoas más, que essas pessoas elas seriam aniquiladas. Ele fala isso no versículo 6. E depois ele começa a falar especialmente com as mulheres. Então, aqui eu quero me deter um pouco, porque eu acho muito interessante a maneira como Isaías, naqueles tempos, já pedindo e advertindo as mulheres para que elas tomassem um posicionamento com relação ao Senhor, né? O que é estranho, porque num tempo em que uma sociedade tão dominada por homens, mas ele aqui diz, Deus falando diretamente às mulheres, né? Eu recebi essa palavra uma vez, viu? Tá falando, levantai-vos, ó mulheres, indolentes, ouvi a minha voz, vós filhas indiferentes, dai ouvido à minha fala. Muitos dias e anos sereis atribuladas, vós mulheres indiferentes, porque a vindima vai falhar e a colheita não vai chegar. Tremei, vós mulheres que estão indolentes. Indolentes quer dizer que é revoltadas, sem se preocupar, né, em servir ao Senhor. Sede atribuladas, vós que estão indiferentes à palavra. Despivos, ficai nuas e cingi vestimenta de pano de saco. Chora, se humilha, porque é preciso chegar a esse tempo de reconhecimento para as mulheres. Lamentar-se-ão pelos seus peitos, ou seja, lamentar-se-ão pelos seus filhos, pelos campos agradáveis, pela vinha frutífera, porque os palácios serão abandonados, a multidão na cidade será retirada, as fortificações e as torres serão para refúgios eternamente, uma alegria para jumentos selvagens, um pasto de rebanhos. O que ele está dizendo? E no dia que ficar tudo arrasado, aquela cidade maravilhosa vai servir só como um refúgio para animais selvagens. E você, mulher, como você tem cuidado do seu filho? Quanto você tem orado pelos seus filhos? Quanto você tem se preocupado com a salvação dos seus filhos? Quanto você tem se colocado na presença do Senhor, clamando ao Senhor, buscando a misericórdia, a graça, o amor, o perdão de Deus na sua vida? Quanto você tem feito isso? Porque se você está sossegadinha aí, achando que está tudo bem, achando que está tudo tranquilo,
você nem sabe o que pode acontecer com você. Isso não é uma ameaça, isso é palavra. A palavra de Deus fala, você está confortávelzinha aí? Você está tranquila? Está achando que está tudo bem? Levante-se e lute pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu marido, por tudo aquilo que de uma hora para outra pode simplesmente desmoronar na sua vida, se você não estiver firmada nos caminhos do Senhor. Ele diz assim, acontecerá isso, as cidades serão desoladas, tudo vai ficar à mercê de animais selvagens, até, agora eu gosto dessa parte, versículo 15, até o Espírito ser derramado sobre nós, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Então o juízo habitará no deserto, e a justiça permanecerá no campo frutífero, e a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça será a quietude e a segurança eternamente. Esse é o efeito da justiça e do juízo quando o Espírito Santo que vem do alto for derramado sobre a sua vida, mulher, sobre todos aqueles, aqui já vou generalizar, ele está falando especificamente com as mulheres, mas eu vou generalizar, né? Porque depois ele vai falar, começa a falar do povo em geral, que você não esteja acomodada, que você não esteja aí tão tranquila, tão certa de que tá tudo correndo bem, porque o mal virá sobre todos, a tristeza, a dor, a tragédia, mas nada disso vai te abalar profundamente, sabe por quê? Porque você vai estar firmada no Senhor. Você, os teus olhos estarão firmados naquele que pode te ajudar, naquele que pode te salvar, naquele que pode te remir, naquele que pode ajudar a sua família, naquele que pode dar solução para todos os seus problemas. E ele diz assim, a obra da justiça será a paz e o efeito da justiça, quietude e segurança. Por quanto tempo? Eternamente. Você quer ter uma vida quieta? Você quer ter uma vida segura? Não só aqui, mas na eternidade? Então, comece a dar ouvidos à voz do Senhor. Peça que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. E quando isso acontecer, você vai poder se sentir realmente segura. Até então, nada que você possa fazer ou pensar ou clamar ou vai adiantar, enquanto você não estiver firmada nessa rocha, que é o Senhor Jesus. Ele diz assim, então meu povo habitará numa habitação pacífica, ele já está falando dos tempos do fim, viu? E em moradas seguras e em lugares quietos de descanso. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é onde o Senhor habita. Lugar de descanso, lugar de quietude, lugar de calma, porque você nunca será grandemente abalada. Quando chover granizo caindo sobre a floresta e a cidade vier a ser abatida em algum lugar, abençoados sois vós, que semeais junto a todas as águas, que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. Sabe qual é a direção das águas? O caminho das águas é a água da vida. O caminho das águas é a paz. O caminho das águas é o do entendimento. O caminho das águas é o da justiça. O caminho das águas é a verdade. O caminho das águas é Jesus. Amém? Esse capítulo é curto, bastante específico para as mulheres, por isso eu tomei cuidado de fazê-lo com bastante atenção, com bastante carinho, para todas as mulheres que eu amo e que eu espero e eu creio que Deus tem uma obra na sua vida, que Ele quer te abençoar, que Ele quer te remir, que Ele quer te sarar, que Ele quer cuidar de você, Ele quer sarar o seu casamento, Ele quer sarar a sua vida, Ele quer sarar seus filhos. Se você tem problemas com filhos, nas drogas, com filhos que estão fazendo coisas erradas, firme-se
numa única rocha, firme-se no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa única esperança, nossa salvação, nossa certeza de vida eterna, de paz e de quietude. Você talvez fale assim, é fácil para você falar porque você vive em paz. Eu vivo mesmo, eu vivo muito em paz. Mas eu tenho semeado, eu tenho buscado o Senhor há muitos anos. Não cheguei até aqui de graça. Eu nunca, na minha vida, deixei os caminhos do Senhor. Nunca. E já passei por muita coisa, viu? Não pensa que, é fácil falar porque você tá bem. Você vê a bênção que eu tenho, mas você não vê o meu tempo de oração, nem o meu tempo de dedicação à palavra. Tem um ditado no mundo que não serve para nós, que diz assim, você vê as pingas que eu bebo e não vê os tombos que eu levo, né? Eu vou dizer esse ditado na nossa língua. Você vê a minha bênção, mas não vê o meu tempo de oração. Então, se você quer ter essa graça, se você também quer ser abençoada, se você também quer viver em paz, feliz, livre das perseguições, livre das angústias, só existe um caminho, só existe um refúgio. Eu tô falando isso para você desde que eu comecei a gravar esse vídeo, que só tem um caminho, eu tô nele. E eu sei, eu tenho experimentado, eu tenho provado do Senhor na minha vida. E eu gostaria que todo mundo pudesse provar isso. Gostaria mesmo, de verdade. Mas você é livre para escolher, né? Eu tenho a obrigação de te mostrar esse caminho. Você tem a opção de andar por ele ou não. Amém? Um abraço, foi isso que Deus colocou no meu coração hoje para falar, porque tem mulheres que estão precisando ouvir isso hoje. Amém? Um abraço para você em nome de Jesus.